Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. O programa de hoje é mais um da série especial Câmaras. E nós vamos apresentar a CEMAG, Câmara de Mediação e Arbitragem de Joinville, localizada em Santa Catarina. Então acompanhe aqui com a gente, você vai conhecer as atividades da CEMAG, que é uma das instituições em funcionamento no Brasil mais antigas que desenvolvem mediação e arbitragem. Fica aqui com a gente para conhecer os detalhes desse funcionamento e as importantes iniciativas que a CEMAG está realizando. Começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência. Sou Asdrubal Júnior. Tenho aqui comigo o Dr. Felipe Gofferger, advogado e sócio-administrador da CEMAG, Câmara de Mediação e Arbitragem de Joinville. Vamos conversar um pouco para que você possa conhecer a CEMAG e identificar de que forma ela pode te ajudar a resolver os seus problemas. Dr. Felipe, primeiramente, muito prazer e muito obrigado por aceitar o nosso convite para tratar de um tema tão importante e poder apresentar a CEMAG na nossa série especial Câmaras. Estamos aqui apresentando para todo o Brasil diferentes câmaras em funcionamento no país e mostrando para a sociedade de que forma essas instituições podem ajudá-las a resolver os seus problemas. Então a CEMAG, chegou a vez da CEMAG, a Câmara de Mediação e Arbitragem de Joinville. Queria que você falasse um pouco sobre a fundação da CEMAG, há quanto tempo ela está em funcionamento, como ela foi fundada, quais os tipos de serviços que ela vem realizando, quais as causas mais comuns que tramitam pela CEMAG e a gente então poder desenvolver um pouquinho mais a nossa conversa. Bom, a CEMAG ela foi fundada em 18 de outubro de 2001. Tá? Eu sou sócio há 2 anos só, então não fiz parte da fundação da CEMAG, mas eu sucedi meu pai na sociedade. Ele foi um dos sócios fundadores, né? Foram ao total 60 sócios no começo. Hoje, com a empresa, nós temos 5 sócios que também são árbitros. Tá? Então nós estamos aí caminhando para o 13º ano de atuação da CEMAG no mercado de Joinville e também de região, né? Porque a arbitragem ela não tem territorialidade, né? A gente trabalha em várias outras cidades do estado de Santa Catarina também. E a gente sempre atuou no sentido de querer divulgar a arbitragem junto com a FECEMA, né? Que também somos associados desde a sua fundação em 2002. E dessa forma a gente promove palestras, cursos, né? Em 2004, inclusive, a CEMAG, junto com a Univille, Universidade de Joinville, a gente promoveu um curso de pós-graduação nessa área. Muito interessante. Pós-graduação em mediação e arbitragem? Pós-graduação. Foi o primeiro do estado, eu acho que um dos primeiros do país também. Então foi uma coisa bem peculiar, né? Porque Joinville foi pioneira nesse sentido. Então todos os nossos sócios hoje que não são advogados, eles têm essa pós-graduação, especialização na área, né? Então isso para a gente hoje é muito importante. O que acaba levando para a sociedade também um perfil de árbitro bastante qualificado, preparado para resolver o conflito, com todas as técnicas mais avançadas da mediação e da arbitragem. Justamente. Um dos medos hoje da sociedade é saber quem é que vai julgar, né, a minha causa na arbitragem. Então, assim, hoje nós temos árbitros que também não são sócios, mas a gente tem no currículo deles que eles têm ou formação superior e pelo menos uma especialização na área. Então, a gente não vai pôr uma pessoa para trabalhar na nossa Câmara que não saiba pelo menos o mínimo de arbitragem, tendo então uma especialização. Perfeito. E quais são os tipos de formação que você tem no seu corpo de árbitros? Hoje, nos sócios, nós somos em 3 advogados e 2 engenheiros. Tá? Um engenheiro florestal e um engenheiro civil. E tem desses outros colaboradores que compõem o rol de árbitros também outras áreas de formação? Justamente. Nós temos contadores, administradores de empresa, estamos à busca de médicos, né? Então profissionais de todas as áreas para poder atender. Se você é médico, está aí uma sugestão. Se você é médico e atua em Santa Catarina, está aí uma possibilidade de poder se credenciar junto à CEMAG. E se alguém estiver assistindo e tivesse interesse, existe um procedimento já estipulado de como fazer para se credenciar como árbitro da Câmara? Na CEMAG, os árbitros filiados no nosso site, né, e na nosso hall de sócios de árbitros, eles têm que passar pela nossa aceitação. Né? Então, como eu te falei, a gente não aceita qualquer pessoa porque a gente precisa saber se ela entende de arbitragem e se ela vai prestar um serviço bom. E vocês analisam também
a trajetória de vida da pessoa, Justamente. a sua reputação, credibilidade. Isso, a gente pesquisa de uma forma geral, né, a vida da pessoa no mercado, como ela atua, se ela tem processos criminais, enfim. E esse ano a gente está fazendo um curso de formação de árbitros em Joinville, tá? Também é uma parceria com a FECEMA. Todas as outras câmaras que quiserem e precisarem também vão realizar nesses mesmos moldes, né? Mas a gente está fazendo um curso para conseguir árbitros de outras áreas, né? Porque, por exemplo, o contador, ele escuta de arbitragem, mas ele não imagina que é para ele, né? Como árbitro, ele imagina que ele vai ser utilizado só como perito. Mas a gente quer desmistificar isso e dizer que outros profissionais também podem ser árbitros. E, aliás, pelo que eu tenho visto das arbitragens que são realizadas Brasil afora, as empresas aceitam com muita facilidade que o árbitro não seja necessariamente um bacharel em direito. Eles aceitam perfeitamente árbitros com expertise, ou seja, com uma formação mais técnica sobre o tema do conflito. E acaba abrindo mesmo frente para que profissionais de diversas áreas, como profissionais da área de saúde que você mencionou, ou profissionais de uma área mais de exatas, como engenharia, outras atividades ligadas a exatas, acabam tendo inclusive um interesse muito grande, porque imaginam as empresas, e eu já vi isso em conversa com empresários, de que os profissionais dessas áreas acabam tendo um pensamento muito racional, muito matemático, e em certas situações de conflito acaba que esse pensamento mais cartesiano, mais matemático é muito útil para uma solução mais técnica. Com certeza. Lembrando que esse profissional, ele pode ser árbitro, mas ele pode ser um conciliador ou um mediador também. Né? A gente entende que quando uma pessoa entende desse assunto, muito mais do que um advogado, digamos um médico, né? Ela como mediadora ela vai fazer um trabalho muito melhor do que um advogado que não entende muito do assunto. Então você pode até pesquisar, mas no fundo a pessoa que vai saber discutir termos, né, e entender os motivos daquele litígio vai ser um profissional da área. Doutor Felipe, você poderia descrever para a gente o perfil das demandas que são apresentadas à Câmara, o principal perfil? Claro que deve ter uma pluralidade de perfis, mas aquelas que são mais comuns na Câmara? Hoje em Joinville o que a gente mais tem são questões que envolvem imobiliárias, né? Então as imobiliárias, a gente no início dos trabalhos em 2001, os sócios foram atrás das empresas. Tanto a parte de locação quanto a parte de compra e venda? Justamente, iniciou-se mais com a parte de locação, tá? Porque um grande medo de quem loca um imóvel é ter o seu inquilino dentro do seu imóvel não pagando, inclusive deteriorando o imóvel por muito tempo, né? A gente sabe que um processo judicial hoje demora muito tempo para se encerrar. Então, na arbitragem você já tem esse diferencial, você consegue iniciar um procedimento e no máximo 6 meses você tem a sua sentença. Lembrando que a média hoje da SEMAGE a gente tem em volta de 60 dias um processo resolvido. Você já apresentou um dado que eu ia lhe perguntar mais à frente. Então, 60 dias é o tempo médio de solução dos procedimentos? Claro que depende de cada procedimento, né? Claro. Tem uns que demandam mais tempo por análise de provas e etc. Mas a média hoje nossa é 60 dias. Perfeito. Então já que a gente pegou esse exemplo específico da SEMAGE de ter como perfil resolver conflitos na área imobiliária envolvendo locação ou compra e venda de imóveis, é bem provável que nesse momento a pessoa esteja se perguntando como consegue contactar a SEMAGE. Eu queria que você dissesse a maneira dela contactar, site, telefone, e-mail, o que você quiser apresentar. A pessoa pode entrar no nosso site, que é www.semage.org.br, né? CMAJ, Câmara de Mediação e Arbitragem de Joinville. Então vamos repetir, www.cmaj.org.br. Okay. Tá? Ou através do telefone, né? DDD 47 3025 4646. Pode repetir novamente, 47? 3025 4646. Ok. Tá? Então se a pessoa entrar lá no site da semage.org.br, né? Se ela entra no site, ela vai encontrar o que lá no site? Bom, o nosso site ele é bem completo, tá? Inclusive, diferente de outras câmaras do estado e do país, a gente já põe no nosso site tabela de custas e honorários, tá? Então é para a pessoa que vai optar pela arbitragem, ela já sabe o quanto que ela vai ter que tudo transparente. Gastar, tudo muito transparente. Então nós temos todos os árbitros, né? Temos os mediadores, então a pessoa, eventualmente, ela pode escolher aquele árbitro que tem uma formação que parece mais adequada para a causa dela, né?
E a gente sempre recomenda também que quem está aderindo à arbitragem agora, que nos faça uma visita, né, ou então que solicite uma visita nossa à empresa, para a pessoa saber no que ela está entrando. Né? Porque eu gosto de dizer, e nessa parte a gente é bem franco, para que ela tome uma decisão consciente, exatamente, madura. Porque eu sempre digo, a arbitragem ela não é vantajosa em todos os casos. Tá? Então a pessoa tem que saber se no caso dela, na empresa dela, vale a pena usar arbitragem. Né? Então a gente costuma só apresentar as vantagens. Exato. Claro. Mas até por conta das custas, né, que tem no nosso site também, a pessoa ela tem que saber em que caso que ela vai usar a arbitragem. Então, se ela vai fazer agora um contrato de locação, por exemplo, e gostou da ideia de poder prever isso, tem lá um imóvel, quer alugar esse imóvel, e gostou da ideia de prever no contrato a utilização do caminho da arbitragem, então o que ela deve fazer? Entrar lá no seu site, tem um modelo de cláusula compromissória lá para que ela possa adotar? Isso, existe um modelo, né, que dirige a nossa Câmara e ao nosso regulamento. Mas antes dela tomar essa decisão, ela deve consultar a tabela de custos e honorários para ver se é compatível com o porte do contrato que ela tem e verificar também o regulamento de arbitragem. Vocês têm disponível o regulamento tudo também no site? Tudo disponível no nosso site também. Então é muita transparência e aí, como o Dr. Felipe falou, também pode até solicitar a visita da Câmara nossa, sem problema. ou visitar a Câmara para que também possa conhecer. Aliás, tem uma novidade, né? Quando eu falei visitar a Câmara, tem uma novidade. A SEMAGE está em sede própria agora. Exatamente. Nesses 12 anos atuando, né, indo para o 13º ano, esse ano, além de ser o ano da arbitragem, né, por conta da lei, é o nosso ano também, pois agora estamos em sede própria. Né? Estamos na Rua Blumenau, você pode ver no nosso site lá o endereço. Hoje contamos com 4 salas próprias nossas, né, para realização de cursos, inclusive esse que eu te falei, sala de audiências e secretaria e atendimento. Então vamos até destacar aqui, fica na Rua Blumenau, mas nós estamos falando da Câmara em Joinville, só a rua que chama Blumenau. Rua Blumenau, exatamente. Tá certo. Câmara de Joinville. Perfeito. Então tá, você já viu que é simples poder prever a SEMAGE no seu contrato, basta entrar no site, tem todas as informações, lá tem custo, tem tudo mais necessário. Mas seria interessante também a gente dar um exemplo concreto de quanto custa resolver um problema no procedimento de arbitragem perante a SEMAB. Então, SEMAGE, né? Perdão, perante a SEMAGE. Então, quanto ficaria resolver um conflito perante a SEMAGE? Vamos pegar um exemplo de uma compra e venda de um imóvel e esse imóvel custa R$200 mil. Quanto seria resolver lá na SEMAGE esse conflito? Tá, se fosse com esse valor de ação, tá? Então você tem que incluir todos os valores que você quer discutir. Certo. Né? R$200 mil hoje, a nossa tabela prevê um valor de 6%, 6%. Tá? Sobre o valor da ação. Tudo isso, obviamente, é negociável, né? A gente consegue parcelar, a gente consegue reduzir de acordo com a dificuldade do nosso trabalho, né? Mas a nossa tabela é uma referência. Você vai até me permitir abrir um parênteses aqui para fazer um comentário. A arbitragem, por ser da iniciativa privada, acaba abrindo esse espaço. Um espaço que na justiça pública você não tem. Você tem as custas judiciais e de estado para estado há uma variação importante sobre custas judiciais, mas não há negociação alguma sobre esse valor. Fixado as custas judiciais de acordo com a tabela, você vai apresentar a sua demanda, tem que antecipar essas custas e tem estados que são bem caras mais essas altos, custas, inclusive, né? do que a arbitragem. Então você tem que antecipar isso e não tem parcelamento, não tem desconto, não tem nenhum tipo de possibilidade de uma negociação. Na arbitragem, embora, claro, nem sempre a Câmara cederá a uma negociação, mas existe o espaço para poder ter uma negociação. Exatamente. E lembrando que nós somos uma empresa totalmente privada, né? Então a gente não tem subsídio nenhum do público, né? Como no Poder Judiciário, né? O salário dos funcionários e das custas é subsidiado com impostos, né? Todo mundo paga a conta para resolver o problema de duas pessoas. Hoje nós trabalhamos com dinheiros que somente vêm das ações, dos procedimentos. É verdade. Bom, então a gente pegou um exemplo aqui, 6% que você falou, no exemplo de R$200 mil, você teria aí R$12 mil de despesas. Se você está discutindo um imóvel e esse imóvel ficar 1 ano sem solução, já seria mais do que esse valor em termos de perda econômica
por ter aquele imóvel parado um ano, né? E lembrando que um ano no judiciário não é nada. Não é nada. No judiciário não seria um ano. Eu estou dando o exemplo de um ano só para dizer que um ano já justificaria que a solução fosse por arbitragem. Já justificaria. E você resolveria esse problema, como você falou, no tempo médio de 60 dias, claro que... Ou até 6 meses, né? Claro que pode ser um pouco mais, ainda até 6 meses, mas de qualquer forma já demonstrando que se a solução da justiça pública levaria um tempo de 3, 5 anos ou até mais do que isso, e você custou menos de um ano para resolver por arbitragem, claro, você já tem uma solução mais econômica. Eu gosto de lembrar que além do prejuízo econômico, né, que você sofre com a demora em se resolver um procedimento, ela também, a pessoa fica muito cansada, né? Claro, isso castiga muito a pessoa que vai sofrendo, o estresse, né? Ela não tem uma solução desse conflito. Então, ganhando ou perdendo na arbitragem, você tem isso resolvido num prazo muito mais curto. Porque é claro que quando você tem um problema que tem um significado na sua vida importante, esse problema repercute em outras áreas da vida. Não é só a questão econômica. A gente chama sempre muita atenção para o lado econômico, mas se você tem um imóvel que não está resolvido e você não tem a receita daquilo lá, aquilo pode representar, sabe, um efeito cascata de problemas na sua vida, de você não estar cumprindo com outras obrigações que você possa ter, de você ter dificuldade de locar um imóvel, de você ter dificuldade de não ter aquele recurso para pagar a faculdade do seu filho, sabe, são muitos outros problemas, até mesmo daquilo desencadear um problema de relacionamento dentro da família, entre o casal, ou seja, uma série de dificuldades que um problema não resolvido por muito tempo pode acarretar. Na própria questão imobiliária, por exemplo, nós temos exemplos de pessoas que vivem desse valor de aluguel, né? Então ela tem, digamos, 5, 10 imóveis alugados e ela vive dessa renda. Então, dependendo do imóvel, se for um valor substancial, um imóvel comercial, esse valor que ela não recebe por 1 ano, 2, 3 anos, né, que pode levar a um procedimento, isso causa um transtorno muito grande. Aviltar o padrão de vida dela e muitas vezes fazer ela ter que renunciar a uma série de coisas. Então vale a pena investir um pouco mais, né, e optar pela arbitragem do que ter que esperar esse tempo todo para ser resolvido pelo judiciário. Muito interessante. Bom, nós estamos aqui chegando a parte final do nosso programa e eu gostaria de deixar o espaço para você fazer as considerações adicionais que você queria fazer para a gente poder encerrar o nosso momento arbitragem. Bom, primeiramente agradecer pelo convite, né, e toda a oportunidade que a gente tem para divulgar a arbitragem a gente aproveita, pois apesar de ser um instituto já antigo, né, a nossa Câmara aí já tem mais de 12 anos de idade, a gente sabe que as pessoas não conhecem muito da arbitragem hoje em dia. Então é por isso que a gente se põe à disposição de visitar cliente, de que as pessoas nos visitem, né, conheçam o nosso trabalho, para a gente poder realmente apresentar como isso funciona e quais as reais vantagens de se usar a arbitragem. Bom, eu queria, antes de encerrar, também chamar a atenção para isso que você acabou de falar. Olha, nossa instituição já existe há 12 anos, né, caminhando para o 13º ano de existência, que sem dúvida alguma coloca a SEMAGE entre uma das câmaras mais antigas em funcionamento no Brasil, e que se consolidou a ponto de inclusive ter adquirido recentemente sede própria. Isso não é tão simples assim. Uma empresa conseguir ter a sua sede própria é fruto de resultados que conquistou ao longo da sua trajetória. Não é toda empresa que consegue isso com um tempo de vida não muito longo, como é o caso da SEMAGE. Ele é longo considerando o contexto da arbitragem, mas não o contexto empresarial e considerando ainda a história da nossa cidade, do nosso estado, né, que é um pessoal que é um pouco mais relutante com relação à arbitragem também. Agora eu queria também trazer um outro assunto à tona, porque você falou que a SEMAGE contribuiu fortemente para que se realizasse uma pós-graduação na área de mediação e arbitragem. E isso me chamou a atenção. Você é muito jovem, quem está te assistindo hoje está vendo, mas esse advogado é tão jovem. É isso mesmo, você é muito jovem e é bacana que a gente tenha jovens advogados trilhando por esse caminho, porque é um caminho mais moderno, é um caminho que tem tudo a ver com a geração do Dr. Felipe, de oferecer uma solução expedita, rápida e inteligente para resolver os seus problemas. Aí eu te pergunto, doutor, o senhor tem pouco tempo de formado, 2, 3 anos de formado, acredito.
Você estudou mediação e arbitragem na sua faculdade? Então, isso eu gosto de dizer também, porque na minha faculdade, mediação e arbitragem foi uma matéria optativa, né? Então, dentre todas as matérias optativas, obviamente não foi a eleita, né? Então, as pessoas preferem direito penal, direito civil... Porque, assim, é importante quando a gente diz optativa, porque quem está de fora pensa assim, optativa, então se o cara quiser, ele vai fazer. Não é bem assim, porque essa eleição de qual a disciplina será ofertada em cada semestre depende de um levantamento de interesse de todo o grupo, para ver se vai ter número suficiente para formar turma naquele assunto, né? Então, muitas vezes ela consta no currículo como uma disciplina optativa, mas não é efetivamente ofertada. E nem sempre que é ofertada consegue formar turma. E aí acaba não acontecendo. E fica uma visão distorcida de que aquela faculdade incluiu a disciplina na sua formação. Não, ela incluiu a possibilidade de oferecer aquela disciplina e não necessariamente está oferecendo aquela formação. Então, você não teve a oportunidade de estudar ao longo da graduação. Não. Claro que você... filho do fundador da SEMAGE, certamente acompanhava mais de próximo o desenvolvimento da mediação e arbitragem. De que maneira você sente e poderia dar o seu depoimento sobre a ausência de estar estudando isso fez para o seu grupo de colegas, para a sua turma, que hoje são egressos, são bacharéis ou advogados já militantes, sentiram ou ressentiram de não ter tido esse tipo de informação? Para quem trabalha nessa área hoje, a gente vê que é um prejuízo muito grande, porque a maioria, eu mesmo como advogado digo, a maioria dos advogados dizem que não conhecem, ou quer dizer, que não gostam, mas não conhecem, né, porque não tiveram essa matéria na faculdade. Muitas vezes, quando eles têm essa matéria, ela também não é dada da forma correta, né, com a atenção necessária. Então, muita gente diz que não gosta, mas nunca participou, não teve a matéria, não conhece. Então, nunca vivenciou nada. Nunca vivenciou. Então, é por isso que, nesse sentido, a gente trabalha, dando palestras, cursos, né, para tentar divulgar a arbitragem da melhor forma possível. Eu te faria uma última pergunta, doutor Felipe. Você acha que hoje uma faculdade entregar para a sociedade um profissional do direito que não conhece a solução por mediação e arbitragem, não conhece na sua essência, não conhece no seu conteúdo, não conhece de ouvir dizer, não conhecer mesmo, de ter um mínimo de segurança, de domínio para poder falar e analisar um caso concreto e dizer, esse caminho é melhor por aqui ou por ali, porque conhece profundamente o assunto, ou pelo menos o bastante, para que possa considerar em uma avaliação racional sobre a forma mais inteligente de resolver um determinado problema. Você acredita que é responsável hoje uma faculdade entregar para a sociedade um profissional que não teve nenhuma formação nessa área? Não só a faculdade, mas o ensino de uma forma geral não passa essa visão da gente tentar resolver os nossos conflitos de uma forma diferente, tá? Então, na questão do advogado, em especial, a gente vê que ele não tem conhecimento e até mesmo na hora de eleger uma cláusula compromissória arbitral ou não, essa falta de experiência influencia. Pois, como eu disse anteriormente, tem certos casos que a arbitragem não é vantajosa. Então, se o advogado não conhece da matéria e sugere essa cláusula, isso na frente pode fazer com que o seu cliente tenha uma experiência ruim. Ao mesmo tempo em que, se ele necessita de uma cláusula e o advogado não sugere, também pode ser ruim da mesma forma. Então, a tua sugestão para o advogado que se formou e não estudou esse conteúdo, qual é? A sugestão é de que pelo menos conheça da área, né? Porque ele não pode dizer que gosta ou não, né? Se o cliente dele precisar, ele vai ter que saber. Então, sem contar que isso é um nicho de mercado diferenciado também, tá? Os procedimentos são mais rápidos, ele recebe os honorários dele de uma forma mais rápida. Então, ele tem que estar atento para isso, pois eventualmente um dia, mais cedo ou mais tarde, um cliente dele vai pedir e ele não vai poder oferecer isso. Então, o cliente dele vai procurar um escritório vizinho, um outro escritório que saiba, e com certeza ele vai ter perdido aí honorários substanciais. Até porque, quando o empresário notar que ele desconhece aquela área, provavelmente perderá até a confiança, né, na capacidade daquele profissional de resolver o seu problema. Com certeza. Ele já vai procurar um outro advogado que possa fornecer esse conhecimento para ele. Tá certo, doutor Felipe Gofferger esteve aqui com a gente. Quero agradecer imensamente a sua participação e a oportunidade que nos deu de apresentar a Câmara de Mediação e Arbitragem de Joinville.
Muito obrigado. Quero dizer que o Momento Arbitragem é um espaço que está aberto para que a SEMAGE, tendo novidades relevantes que queira apresentar à sociedade, possa nos conduzir e a gente tratar sobre o assunto. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez e quero agradecer a você que está nos assistindo. Obrigado por sua audiência, obrigado por sua participação e quero pedir, se você gostou do nosso Momento Arbitragem, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Se você tiver qualquer dúvida, encaminhe para a gente a sua pergunta, que eu terei todo o prazer em esclarecer. E por que não, sugira pautas, temas que você gostaria de ver tratados aqui no Momento Arbitragem. E lembre-se, toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Um abraço para você, até o próximo programa.